Em várias redes sociais, hein? Vamos ver. É. A gente volta para cá. Eu encerro aqui e a gente volta para falar tchau. Vai lá, 1, 2, 3. Vai rodar a vinheta. Olá pessoal, estamos aqui com uma convidada muito especial. Além de ser uma excelente professora, uma excelente mentora, uma pessoa do bem, uma maravilhosa advogada, um ser humano incrível, é a minha amiga, né? A professora Dani, que eu gosto muito. Temos histórias para contar, já demos aula longe, né, Dani? Já passamos calor. Verdade, verdade. E a Dani é o estilo de professora que eu gosto, porque ela fala a verdade, ela não vende sonho. A professora Dani ela vai ajudar com dicas que ela usa na prática. E a professora Dani ela é que nem eu. Ela fala quando dá certo e quando dá errado. Tem muito professor que às vezes só conta história boa, tudo cobra 20 mil, 30 mil, 40 mil, não. A Dani é que nem eu. Nós contamos as coisas boas e as coisas ruins. E tem coisa ruim, que a gente aprende com coisa ruim, né? Então, você que está aqui não vai perder esse bate-papo, muito importante. Você sabe que esse bate-papo é só com fera, e a professora Dani é fera. Vamos conversar sobre um assunto que todo mundo tem dúvida. A gente não aprende na faculdade, não aprende na graduação, não aprende muito na pós-graduação, que é uma dificuldade terrível, precificar, né, Dani? Como é difícil cobrar, né? Se cobra muito, o cliente não faz. Se cobra pouco, o cliente também não faz. Fala, ih, esse advogado é ruim, é fraco, né? Como chegar a esse meio termo? Seja bem-vinda, professora Dani. Nós estamos nas plataformas aqui, no YouTube e nas outras plataformas também, tá? Nossa audiência, que normalmente ao vivo e o pessoal assistindo, 142 mil pessoas pode atingir aí. Vamos lá. Ô Dani, a professora Dani que é mentora, viu gente? Se o pessoal precisar, ela é mentora. Tem uns cursos malucos, Dani, que até me assusta. Seja especialista sem ter experiência. Eu falo, caramba, que milagre é esse? Em 15 dias, um negócio impossível, né? Só você ficar. Tu pode tomar nem água, né? Vai morrer. E agora o negócio está agressivo, né, Dani? Eu vejo agora os cursos assim. Fature 4 dígitos com o meu curso. 4 dígitos, né? 0000. Nossa. Eu tô com você, Dani. Tô com você. Não dá, não dá. É muita loucura. É muita loucura. Não dá. É. Verdade, Dani. Também não. Verdade. Ô, Dani, e na verdade, o, o primo da minha mãe, ele era advogado. Eu procurei ele, muito isso 20 e poucos anos atrás.
Eu falei, olha, eu estou de férias no Banco Itaú, eu trabalho no jurídico, eu queria passar umas 2 semanas no seu escritório de advocacia, posso? Não, não tenho tempo. Tomei um fora, assim, o fora absurdo, né? Fiquei chateado. Depois de muito tempo fui dar uma palestra na UB, quem estava lá sentado na frente? Era ele, né? Então o mundo dá volta. É o que a Dani falou, o pessoal que, não tem um parente advogado, pai, mãe, né? Que facilita muito, né? Você tem um pai, uma mãe advogado, já com o escritório pronto, poxa, é meio caminho andado. Mas quem não tem, gente, acredite na advocacia, porque dá, viu? A Dani tá aqui, ó. Eu também tô aqui. É, é. É uma escadinha, né, Dani? Degrau por degrau, né? Não tem como você ter experiência com um curso de 3 horas, 10 horas, seja de tantas horas que for. Eu vejo muito também, Dani, e isso também me assusta. Eu não sei se você pensa a mesma coisa. Mas tem juiz tentando ensinar o advogado a advogar. Poxa, se o juiz é tão bom como advogado, ele faria o quê? Ele seria advogado e não juiz, porque é o que a Dani falou. Um advogado de sucesso, ele não precisa ter escritório grande, ele ganha dinheiro, ganha mais que um juiz, né? Um advogado. E cartorário também, eu vou ensinar você a advogar. Advocacia, direito imobiliário, extrajudicial. Poxa, e tem um cartório lá no interior. A gente sabe cartório interior, eu já fui do ramo, Dani, não fatura mais que 6 salários mínimos. Você ganha o mínimo do Tribunal de Justiça. Né? Então, é, eu ganhava 6 salários mínimos, Dani. Eu ganhava um mínimo do Tribunal de Justiça porque o cartório não era rentável. O cartório não se pagava as contas. Isso que eu tinha 2 escreventes. E antes de sair pedir exoneração, tinha um. Então, cartório é aquele jogador de futebol. Você acerta um cartório numa grande metrópole, aí realmente são outros ganhos, emolumentos. Agora, interior, Dani, você vai passar nervoso. Como que eu vou ensinar você a ganhar dinheiro com direito imobiliário na advocacia se eu tô lá no cartório e não quero largar o osso, que é um ossinho, hein? Não é um ossão, não, hein? Não é um filé mignon, não. É, é. E a gente admira, né? Tem um juiz, professor amigo nosso, Dani, de empresarial. É o Luiz, ele é do Aprova OB. Eu fiquei tão feliz, ele largou a magistratura, trabalhava na vara de falência lá no João Mendes. Largou e foi advogar, porque ele gosta, ele falou que é mais rentável. Esse sim dá para confiar, porque ele largou a magistratura. Agora esse povo que vende curso, quer ensinar advogado a advogar, é tudo mentiroso, né, Dani? Eles querem ganhar dinheiro, o povo cai, o golpe tá aí, né? É. Isso tudo que ele oferecer, porque eu vou ganhar o processo. Às vezes é essa ilusão que a pessoa tem, né? É. Que ele tenta vender, às vezes não tão claramente, mas vende, né? Prometer que vai ganhar milhões. Gente, ó, a professora Dani não é assim, pode confiar nela, viu? Eu conheço ela vai te ensinar a verdade. Eu também, viu? Se tiver que falar que a gente errou para você aprender pelo nosso erro, não vamos falar. Para com isso, não acredita em curso milagroso. Lembra o Ivo Holanda, professora Dani? Do Topa Tudo por Dinheiro? Ele montava uma barraquinha, ganhe 10 reais a cada 1 hora. Aí a pessoa pagava os 10 reais e ele falava, olha, agora você pega uma barraquinha igual a mim e começa a gritar, vai aparecer vários trouxas. E a pessoa começava a bater nele. É isso, né? Boa. Coach pra tudo, até pra fazer churrasco. Deus do céu. Tô que nem você, Dani. Eu não tô seguindo mais ninguém desse nível assim, não. Senão a gente fica louco. Você fala, não, que mundo que eu vivo? Será que é outro? É, isso mesmo. Além de advogar e de lecionar, eu estou coordenando um curso de direito já tem mais de 3 anos, né? E ontem eu estava recepcionando os calouros. E aí eu já estava dizendo para eles, gente, vocês escolheram um curso muito complexo, muito difícil, né? Muita gente já passou por isso, então força, né? Nos 5 anos, enfim, dando uma palavra de incentivo. Mas estava dizendo a eles o quão
difícil organizado a gente tem que ser desde o início. Não adianta também para eu manter o aluno, que é o que a gente óbvio que né? Mas eu vender uma coisa que não é real desde o início também da graduação. Não é fácil a graduação, não é fácil depois que você precisa fazer, é importante fazer tanto pós-graduação, fazer vários cursos, especializar, fazer uma extensão. Não é fácil o 6º ano da faculdade, não é fácil a OAB. Então, nada na vida é fácil, né? Então não adianta, quando falar assim, bem que é fácil, vai ganhar, já acende um alerta. Às vezes a pessoa até é boa e ela está seguindo aí uma estratégia de marketing que às vezes até alguém deu e que não é muito legal, né? Então, sem julgar muito, mas presta atenção, né, gente? É isso que acho que o professor Júlio também está querendo dizer. Ainda mais hoje em dia que a gente tem esse acesso aqui às redes sociais tão fácil e a gente conhece o Zé Ninguém, que era antes, a gente conhece todo mundo muito fácil. Né? E não desmerecendo o Zé Ninguém, porque às vezes ele é uma ótima pessoa, um ótimo profissional, de professor, sei lá, né? Seja o que for. Né? Mas olho aberto. Né? Verdade. Ô Dani, nós temos uma história parecida, começamos do zero. Qual que é a dica hoje para quem quer começar na advocacia? Como começar, Dani? É tão difícil. Como começar em qualquer área? Tem que começar como clínico geral? Começa cobrando consulta ou não? O que você traz de dica para nós aqui, Dani? Olha, eu sugiro sempre, eu indico que os alunos, principalmente na era digital que a gente está, acabei de falar das redes sociais, tudo é das redes sociais, desde que a pessoa é aluno lá na faculdade ou está aí na pós-graduação, está pensando em começar a advogar, o nosso cartão de visita hoje, ele, além, lógico, de uma boa prestação de serviços, né, de uma técnica muito esmerosa, dedicação, são as redes sociais. Então, a gente está aqui presente, o que a gente está fazendo hoje, dividindo um pouco de conhecimento, isso é importante. Eu tenho vergonha, nunca vou pôr a cara aqui. Ok, mas então adota outras estratégias, faz uma postagem, faz alguma outra coisa, porque a gente precisa ser visto. Então, a primeira coisa, hoje, para quem quer começar, diferente de nós, que na nossa época lá atrás não existia isso, então era só o boca a boca mesmo, né? Só mesmo nessa ideia de um advogado e aquele de confiança. Então, eu contratei o Dr. Júlio, o Dr. Júlio foi ótimo para mim, vai lá, tá aqui o cartão dele, tá aqui o contato dele. Então, isso tem muito hoje, isso é muito importante ainda. Mas estar nas redes sociais, estar presente aqui, dividindo o nosso conhecimento, o marketing de conteúdo, que a própria OAB, né, no seu último provimento, aprovou e regulamentou e reconhece, permite. O marketing de conteúdo, ele hoje é muito importante. Então, primeira coisa, desde que você é lá estudante, como eu disse, você divulgar, as pessoas precisam saber que você está estudando direito, ou que você já se formou, que você está querendo advogar na área X, Y, Z. Então, a primeira coisa é isso. E aí você falou, né? E aí, começa como clínico geral? É muito normal isso. E acho até que é interessante para quem começa, porque aí você se afina numa determinada área, né? Então, é muito comum a gente começar fazendo civil, trabalhista, previdenciário, mas aí depois lá na frente, olha, eu gosto mais de trabalhista, e você vai para o ramo trabalhar. Em algum momento, eu acredito que a gente precisa se especializar, né? Em algum momento, quando você já tem um pouco mais de experiência, isso é importante, passa até mais segurança para o seu cliente, né? Eu não faço tudo, eu só faço isso. Vai falar, poxa, peraí, então, especializado, né? E com isso também, já que hoje o tema também é honorário, seus honorários já estão em outro patamar, né? Isso não significa que o seu escritório precisa parar de trabalhar com civil, com penal, com seja o que for, não. Mas às vezes você vai ter um advogado especializado para qualquer coisa, para outras coisas. Vai ter parcerias, que é muito importante, muito interessante, né, Júlio? Eu penso dessa forma. Eu acho que hoje em dia a gente pode trabalhar muito bem assim, explorando o digital, né? E se especializando um pouco mais lá na frente. Mas não condeno ninguém que queira, que tenha aí, eu chamo de uma multipotencialidade jurídica, né? Eu gosto de várias áreas, trabalho em várias áreas, então tudo bem, né? Mas eu acho que a visão do cliente, quando você fala, eu sou especialista, por exemplo, no seu caso, em imobiliário, é outra coisa, né? O Dani, já tem pergunta aqui, acho que o tema chamou bastante atenção, hein? O Rodolfo fala que é advogado há 3 anos, e ele fez um curso, e o professor do curso indicou ele comprar um carro importado. Ele falou que deu entrada no carro importado, achando, conforme o curso, que iria ter muitos clientes. Ele falou que agora ele está passando uma dificuldade, já está com 2 prestações em atraso
se isso tem a ver realmente com o sucesso na advocacia, atrair e captar clientes. É isso que você falou? É isso mesmo. Se tem a ver. Outra coisa, ele fala que tem um escritório em casa, nesse curso também orientava a ter um escritório em um lugar luxuoso, mas ele não conseguiu fazer porque não tem fluxo de caixa. Você desabafou aqui, Rodolfo, hein? Eu tô chocada, de verdade. Eu comecei rindo, Rodolfo, da situação, me perdoa, mas tô chocada. Porque olha a lavagem cerebral que a pessoa é capaz de fazer. Isso, inclusive, é totalmente antiético. Eu acabei de falar do provimento da OAB de 2021. É totalmente antiético. Tá lá que o marketing de conteúdo, você não pode ostentar. A ostentação, ela não é permitida. Esse negócio do carro luxuoso, o banco, eu falo para os alunos, o banco de couro caramelo do carro, sabe? Você não precisa. De repente eu tô dentro do carro e vou gravar um vídeo, ok, aparece. Mas essa ostentação que as pessoas fazem, e olha só o prejuízo. Vou falar em off, eu entraria até com uma ação já. Não é, Júlio? Gente, que é isso? Absurdo. Olha aqui onde a pessoa foi assim, onde a pessoa iludiu, né? E fez o outro se enfiar. Olha que triste. Né? Eu espero, Rodolfo, sinceramente, que você consiga reverter essa situação, tira o que for de positivo, né? Mas não é assim que a gente vai crescer. Não é mostrando para o cliente que você tem a casa de campo, casa de praia, o apartamento luxuoso, o escritório luxuoso, o carro luxuoso que você vai crescer na advocacia. Não é assim. É sendo próximo do seu cliente, eu acredito, né? Ô, Dani, falando a linguagem hoje em dia a gente anda de metrô, anda de Uber, né? Não é verdade, Dani? O escritório aqui tem uma garagem, ninguém vai ver meu carro, então... Não sei, gente, eu não sei. Ostentação não me agrada. Não me agrada ostentação. Eu acho que você estraga até os filhos, eu acho. Estraga o marido, estraga a esposa, porque você começa a viver uma coisa que você não tem, que você não pode, né? Tem isso também, né? A gente tem que ver a nossa origem, a gente tem que valorizar os nossos princípios. Então, lógico, também digo, nada contra quem tem o carrão e que acaba, né, comprando e às vezes se metendo na dívida, que consiga pagar, a gente torce também pelos colegas, não é nada disso. E cada um tem a sua filosofia. Mas a gente precisa pensar, geralmente, justamente onde a gente se encaixa, onde a gente se enquadra, né? Então, assim, essa pessoa aí que quis mentorar o Rodolfo, eu não acho que ela tá com uma intenção muito bacana, porque olha o que ela fez com o Rodolfo e com certeza com muitas outras pessoas, né? Ao invés de ela ajudar, ela acabou atrapalhando muito a vida da pessoa. E essa questão também, Rodolfo, né, Dani, de abrir um escritório num lugar caro, como que você vai fazer isso no começo de carreira, né? Na Paulista, na Afonso Pena, lá em Mato Grosso? Não sei. Gente, hoje em dia... A gente trabalha de casa. Eu tenho meu escritório, mas hoje, por exemplo, eu estou em home, porque daqui a pouco eu vou para a faculdade, né? Então eu nem fui para o escritório. E trabalho muito em casa, às vezes não apareço no escritório. Então, hoje em dia, a advocacia digital, ela nos permite isso. Hoje os nossos processos estão todos eletronicamente. Hoje o contato com o cliente funciona muito bem no digital. A gente tem muitos meios de firmar, fidelizar cliente dessa forma. Então, assim, a gente sequer precisa de uma salinha em algum lugar, que dirá num lugar luxuoso. Calma, a gente tem que ir um pezinho na frente do outro, né? E aí a pessoa te ensina a dar um salto desse, que de repente bagunça toda a sua vida. Cuidado, gente, cuidado. Sinto muito mesmo, Rodolfo. Começa aí a reavaliar, né? Tenta passar o carro, não sei, uma sugestão, né? Tenta passar o carro. Começa a trabalhar na sua casa mesmo, se é assim que você pode no momento. Não fiquem desesperados não, viu, gente? E outra coisa, a professora Dani falou uma verdade. A maioria trabalha home office, dá para você trabalhar em casa, atender online. Hoje tem muita sala compartilhada, né, Dani? Que dá para alugar, né? Isso, parceria. Eu tenho várias pessoas que eu coloco meu escritório à disposição. Às vezes, eu preciso usar lá, vai lá, usa. Coworking, aliás, que é luxo, tem muito coworking luxuoso. Você pode receber muito bem o seu cliente. Gente, não se enfiem nessas coisas. Eu vejo, às vezes, alunos, vamos fazer sociedade, vamos começar, né, quando está lá no 10º semestre. Ótimo, isso é muito bom, você firmar as parcerias. Mas aí se mete na dívida de alugar a sala, de comprar móvel, de não sei o que. Calma, começa devagar, né? Então, a gente precisa avaliar as possibilidades,
e não se iludir, tá? Acho que a live virou, acho que mais para esse viés, né, Júlio? Né? Essa ilusão que as pessoas têm desses honorários altos e tudo mais. Acredito que tanta propaganda, né, Dani? Às vezes a gente vai escutar uma música no YouTube e aparece, né, uma pessoa falando que mora nos Estados Unidos, que advoga lá, aí aparece alguém, como que você consegue advogar lá? E as pessoas estão tão carentes, né? Porque falam, por que não acontece comigo? Acontece só com ele, com ela. Só que não é a verdade, né? O quintal do vizinho sempre é mais bonito, mas a grama é artificial, né? Pois é muito fácil a gente mostrar só a fotinho bonita no YouTube, no Facebook, no Instagram, é muito fácil. Mas você não sabe da realidade, gente. Não se iluda, nem tudo é flores, né? Você falou dos Estados Unidos, eu acompanho bastante o professor Nelson, né? Que também é seu parceiro. Gente, o professor Nelson chegou lá agora nos Estados Unidos, né? Ele tem uma caminhada, uma jornada grande, longa e árdua, com certeza, na advocacia, de muita dedicação, de muito estudo, de muito... Então, não é assim, né? Lembrei dele, porque ele sempre posta as coisas lá nos Estados Unidos. O que eu acho legal do Nelson, assim, que ele também é o nosso perfil, Dani, ele fala a verdade, ele fala... Eu vim para os Estados Unidos por causa do meu filho. Ele falou para mim, eu vim por causa do meu filho, porque o filho dele é atleta, né? Então as pessoas confundem, né, as coisas. Não é isso não. Mas eu falo assim, gente. Não se iludam. A Anitta também fala que fez também um curso. Ela fala o nome, mas não vou falar nome não. Ela fala que o professor orientou ela a trocar de carro, que advogado bom tem que ter carro sedã e não carro popular. Nada a ver, nada a ver. Eu fico doido com essas coisas, nada a ver. Quem vai ver teu carro, doutora? Quem vai ver teu carro? E vou te falar mais, e se o cliente quiser te escolher por causa disso, é melhor você fechar com outro, é melhor você perder esse, fechar com outro, porque ele não está interessado na sua técnica, né? Eu não sei o que o cliente que eventualmente te contrata por causa do carro de luxo, o que ele espera de você. Eu não entendo isso, eu não entendo essa lógica. Eu acho que nem no criminal acho que essa estratégia é boa, né, Dani? Acho que nem no criminal. É verdade, acho que nem no criminal. Que loucura. A Giselie Paiva pergunta aqui, bom dia, professores, como cobrar consulta? Então, acho que você tinha embutido essa questão e eu não comentei. Cobra consulta também, lá no início. Se a gente olhar a tabela da OAB, aliás, já temos uma tabela, né, vigente desse ano e tal, tá lá, acho que 400 e alguma coisa é o mínimo de consulta. A gente precisa cobrar. Mas eu vou cobrar, o cliente vai embora. Não sei, né? Não é o certo, não é eu dizer aqui para você, cobra menos, porque a gente tem essa regra da OAB de cobrar e de cobrar o que está lá. Mas você tem que sentir o cliente, né? Mas também não deixar de cobrar, gente. Você perde o seu tempo, né? Ele ganha e você sai. A nossa área ela é intelectual e as pessoas têm uma tendência muito grande de falar, nossa, mas só para ler esse contrato você vai me cobrar R$500? Não é só ler. Vocês já ouviram isso, eu vou repetir, com certeza já ouviram. São 5 anos de faculdade, é mais curso de extensão, é pós-graduação, é sua dedicação. Então, o seu tempo é dinheiro, né? Eu cobro uma coisa que é relevante para o nosso tema, né? Eu tenho um e-book de gestão de escritório e eu escrevi justamente isso para até olhar como que eu tinha colocado. Às vezes a gente fala assim, vou fazer uma notificação, é tão rápido uma notificação, eu vou gastar ali, vou cobrar R$300. Mas, gente, pera, você vai cobrar R$300? Isso, às vezes até a notificação é para cobrar alguém de milhões, né? Você cobra R$300, você precisa ver quanto tempo você vai gastar, ok, mas qual é o gasto, né, de toda a sua estrutura? É uma empresa, é um negócio, embora não seja comercial o nosso ramo, mas é o nosso negócio, é o nosso ganha-pão, é o que paga aí a comida do meu filho, né? É o que paga a escola do meu filho, é o que paga as minhas despesas, os meus gastos. Então, gente, um negócio, a advocacia é o nosso negócio, a gente precisa tomar cuidado, porque com esse negócio, essa lavagem cerebral também que a gente tem, o medo, às vezes até da OAB, de que não é comércio, mas é o nosso negócio, é o nosso ganha-pão. Então, a gente não pode deixar de cobrar. Da mesma forma que a gente não pode querer cobrar algo tão exorbitante, muitas vezes, a gente também não pode deixar de cobrar de jeito nenhum, menos ainda, né? Por isso que a gente tem um mínimo, até para não... eu falo isso bastante, falei já isso muito nas minhas lives também.
e os alunos falam não prostituir, entre aspas, aí, a nossa profissão. A gente não pode deixar de cobrar, deixar de valorizar a advocacia, gente. Já tem Eu várias fiz um post perguntas aqui, semana Dani. passada, só complementando, Júlio, um post semana passada, quem tiver curiosidade está lá no meu feed, falando, é o puxãozinho de orelha com carinho, né? A dúvida ela é diferente, inclusive, da consultoria, né? Nós somos professores, a gente é muito interpelado por isso. Se alguém me perguntar assim, quais são os regimes de bens possíveis? Como que eu faço o contrato de locação? Então, assim, ok, é uma dúvida. Agora, quando a pessoa vem, o meu pai, o meu avô, porque eu tenho um caso, gente, a consultoria, cobrar, não dá para ficar fazendo de graça, né? A gente tem que valorizar a nossa profissão, a nossa advocacia. A Gisele está agradecendo aqui. Nossa, tá bombando aqui. Acho que o assunto chamou a atenção da turma. E tem um monte de desabafando. Nas redes sociais tem perguntas também, ó. O Ivan, sou advogado há 3 anos, professor Júlio e professora Dani. Por favor, me ajuda. Tentei atuar na área trabalhista, mas não tive sucesso. Calma que você só está há 3 anos. Não fala assim não, que chama coisa ruim, né, professor Dani? Não. Ele tá falando que fez um alvará judicial e cobrou 30% do êxito. Uma alvará judicial em virtude da morte do pai do único herdeiro. E só tinha R$ 150 na conta poupança. Oh, coitado. Ei, meu Deus do céu, mas a gente sempre tem que ver antes. Como ele chama? Esqueci. Ivan. O Ivan. A gente sempre tem que ter uma ideia antes, né? Falar, pega um extrato, quanto, porque só o meu trabalho aqui para entrar, sei lá, é 2, 3, é 4, aí você vai lá na tabela, olha o mínimo, né? Fala, é 30 e aliás, isso é dica, vocês vão aprimorando o contrato de vocês. Quer trabalhar com êxito? Ok. É 30% ou o mínimo de tanto. Não dá, olha, ele trabalhou de graça totalmente, gente. Que pena, né? A Luciana, ela falou que é advogada em Santo André e ela nunca vai esquecer desse trauma. Ela tá falando aqui, professora Dani, que ela cobrou 30% de uma ação de alimentos, mas a ação de alimentos nunca saiu, ganhou a ação, mas não conseguiu cobrar, porque o sujeito não tem bens no nome. Ela informa que a cliente ligava todo dia no escritório. Ela chegou a discutir com a cliente porque ela não aguentava mais. E atualmente ela toma remédio de antidepressivo, acho que é isso que ela quis dizer. Oh, meu Deus. Nossa, gente, cuidado que a nossa profissão no ranking é a mais estressante do mundo, né? Então, cuidado, não, muito cuidado, gente. Inteligência emocional, saúde mental, primeiro lugar, gente. Primeiro, senão nada funciona na nossa vida, né? Esses clientes assim, tiram nossa paz, tiram ele da frente. É menos que eu vou ganhar, não importa, né? Então, isso também é importante. Então, cuidado com isso. E cuidado com o A de êxito, né? A gente eu costumo fazer assim, eu cobro X de entrada e cobro um percentual se tem êxito, né? E às vezes, semana passada mesmo, uma pessoa me ligou, quis fazer uma consulta, fez a consulta, pagou a consulta, eu expliquei tudo, e era uma indenização, podia ganhar, e aliás tem essa, né? Deixar muito claro para o cliente que pode ganhar ou não. Né? Isso também é antiético, prometer êxito, né? Antiético. E aí eu falei, pode ganhar, pode não, mas tinha grandes chances, né? Porque era um abalo de crédito. Mas um valor não justificava ele pagar os meus honorários, né? Então, é certeza que não vai voltar. Ou, eu até indiquei, falei, se você quiser, você vai para o caminho do juizado, sem advogado e tal. Mas eu não vou deixar de cobrar. Não vou, e não vou ganhar só um pouquinho lá, porque o meu trabalho é o mesmo para cobrar R$300 e para cobrar 3 milhões de reais, né? O trabalho é o mesmo. Dani, tem um monte de gente abafando aqui. O Luiz Carlos falou que fez um divórcio, foi a sua segunda ação. E aí ele esqueceu de avisar a cliente que tinha que fazer a verbação do divórcio. Depois de 2 anos, a cliente apareceu brigando com ele, saiu uma discussão e ele ficou muito chateado que ele está pensando em desistir da advocacia. Calma, a professora Dani vai te dar uma orientação aqui. Desabafa, a sessão virou aqui. Não faça isso, gente. Tudo é experiência. Eu também passei e quebrei a cara em alguns momentos, falava, nossa, eu não sabia que tinha que fazer isso. Agora você sabe. Você sabe que você tem que pegar lá
o formal de partilha, carta de sentença, o que quer que seja, e falar para o seu cliente, ó, vai lá, registra, né? Vai lá no cartório, averba o seu nome que mudou, no caso aí do divórcio, enfim. Então, aos pouquinhos vocês vão pegando. Por isso que também é interessante a mentoria, gente, né? Se apoiem em algum colega, né? Na ESO, no Júlio, em mim, com algum colega que você se afine. Às vezes vale a pena você pagar uma mentoria ou uma consultoria para falar, ó, eu tenho advogados que fazem mentoria comigo semanalmente, quinzenalmente ou esporadicamente, né? Para falar, ó, tô com esse caso aqui no escritório, como que eu faço? Como que eu sigo a partir daqui? Né? Porque aí eu tenho a experiência, o Júlio tem, outro colega tem, e vocês vão aprimorando, aprendendo. Ah, é uma dica. Professora Dani, virou uma sessão de desabafo, mas é interessante, achei bom, desabafa mesmo, gente. É interessante. O doutor Ismael falou que é de São Caetano do Sul. Como que faz, queridos professores, como que eu faço para lidar com os clientes chatos, que ligam todo dia e não nos respeitam? Olha, tem gente, eu não sei como você trata, Júlio, tem gente que coloca até no contrato o horário, o dia, trabalha com aquele WhatsApp Business, porque, de fato, tem gente que não respeita, né? Por exemplo, se você é um advogado criminalista, não dá mesmo, né? Às vezes o cara foi preso lá na madrugada do sábado, você tem que sair correndo. Agora, quem é trabalhista, quem é civil e tal, geralmente, gente, é horário comercial. O cliente tem que respeitar, né? Deixa isso bem claro na hora já do seu atendimento, na hora de fechar o contrato. Isso tem que ter muito claro. E se o cliente começa muito a pentelhar a gente, para mim, significa que ele perdeu a confiança em mim. Né? Ele perdeu a confiança. E se perdeu a confiança, o nosso contrato de mandato, né? A característica essencial é a confiança. Renuncia. Estou renunciando porque já fiz isso algumas vezes. Tá? Na minha advocacia, acho que umas 2, 3 no máximo. Quando eu advogava na assistência judiciária, fiz umas 2, 3 também, sabe? Porque se não perdeu a confiança, manda o cliente chato para lá. De novo, também uma vez eu perdi um contrato grande, bom, de um empresário aí, que ele queria dizer o que eu colocava na petição. E aí me cansou. Um dia eu falei, ó, é melhor eu ficar sem o mensal aí que ele me paga, que me ajuda muito, sustenta bem meu escritório, ok, mas é melhor eu ter paz e como Deus é bom, né? E a gente terminou numa boa e tal, vieram outros clientes, repôs aquele... Né, pronto, gente. Ô Dani, cada pergunta, vários desabafos mais interessantes. O Guilherme está falando aqui que teve aula com a professora na Anhanguera. Guilherme. Guilherme. O Cláudio falou que adorou as aulas da professora no ESO, na ESO Educacional na Pós-Civil e de Imobiliário. Que legal. Obrigada. O Giovan está falando aqui que, infelizmente, a advocacia está ficando muito agressiva. Tem colegas que um queima o outro, falam que a peça está rasa só para captar o cliente. Como lidar com essa situação? Acho que é em qualquer ramo, né, Dani? Acho que é em qualquer ramo, tem gente ruim, gente boa, né? Em qualquer ramo, justamente. Mas, de novo, a gente volta para a questão da ética. A gente tem que ter muito cuidado de opinar no trabalho do colega, né? Porque se o Júlio pegou o cliente não já... Olha lá a questão da confiança de novo. O cliente já fornece para mim a peça. E eu falo, nossa, mas o Júlio fez isso. Tá? Primeiro que o colega que está analisando, né? Ele já tem que falar, não, ou você revoga lá com o seu advogado, revoga os poderes dele e traz aqui para mim, aí eu posso até dar um parecer do que está certo, que não está, né? Às vezes até porque a gente pega o processo no meio, né? E essa advocacia corretiva é outra coisa, viu, gente? O certo é cobrar até mais caro, porque confiou no outro, o outro fez coisa errada, vem para você querer consertar, às vezes é muito difícil, né? E às vezes você não consegue. Então, às vezes é necessário a clareza para o cliente, olha, sinto muito, mas seu ex-patrono deixou de falar isso, que era essencial. Então, às vezes, isso precisa, mas veja, já revogou. Então, não é uma questão de ir lá e queimar o cliente. Agora, o que acontece muito é de a barganha dos honorários, né? Você falou de advocacia agressiva, eu cobro consulta, que é o certo. Aí vai lá no Júlio e fala, eu não cobro, vem aqui. Aí eu cobro a tabela de, sei lá, de 20% para uma ação. Vem aqui comigo que eu cobro R$500 para você.
Então, isso que precisa parar, gente. Não vai parar nunca, né? Infelizmente, mas que a maior parte das pessoas tenham consciência de que a tabela não existe à toa, de que o mínimo é necessário, né? Para que a gente se fortifique na advocacia, na profissão, no nosso negócio, e não o contrário, né? Dani, o pessoal está perguntando aqui, a Vivian, o Leandro, pergunta parecida, eu vou resumir aqui. Eles falam que muitas vezes passa o orçamento para o cliente e o cliente quer parcelar em 20 vezes. Isso é possível? A OAB permite isso? Bem, até onde eu me lembro, Júlio, eu não sei se você sabe dizer, até onde eu me lembro, ela não proíbe isso. Proíbe não. Na verdade, Eu acho para muito exame de normal. ordem, fala de 3 parcelas, mas para exame de ordem, na vida prática, todo mundo parcela, né, Dani? Todo mundo parcela. Na vida prática a gente parcela, porque a gente também entende, vamos pensar, né? Por mais que seja o nosso trabalho, eu não sei, a gente é humano, né? É. Então, às vezes, a gente sabe que a pessoa procura a gente porque ela tá com um problema. Então, às vezes, é uma coisa inesperada, né? Então, vamos parcelar, não tem problema, ajudar, lógico, também com todo cuidado, porque você tem que confiar no cliente. Eu não sei se hoje em dia tem gente que tem lá a maquininha, parcela na maquininha, mas se é no contrato, fazer o contrato direitinho, como um título executivo, lembrar de colocar que as parcelas, deixou de pagar uma, duas, vence tudo antecipadamente para você poder executar, né? Mas tem que tomar muito cuidado também para quem você parcela, porque se já é uma pessoa com histórico de mal pagador, é muito provável que ela vai deixar de te pagar. O Gabriel está falando aqui que o pior tipo de cliente que tem na advocacia é o formado em direito, ou aquele que tem um parente formado em direito. Ele se acha no direito de palpitar. É irritante e é vergonhoso. Infelizmente, pessoas que estão no terceiro ano, no primeiro ano da faculdade de Direito, já se acham um desembargador e não sabe nem escrever o nome. Olha, o desabafo aqui. Desabafo, mas é verdade, né, gente? A gente se depara com isso. É uma prática minha, muitos advogados são contra isso, não concordam com isso, mas é uma prática minha, principalmente porque eu advogo bastante em família, e tem muitos detalhes que só a pessoa sabe. Então, quando a peça está pronta, eu mando para o cliente, falo, verifica os fatos, se você concorda. Até porque, gente, a gente às vezes falou lá alguma coisa grave, né? E eu coloco lá, xingou de não sei o quê. Nossa, dá uma ação moral, de dano moral contra... A gente tem ações assim, contra o seu cliente, contra o cliente e o advogado. Aí o advogado fala, nossa, mas eu só falei, eu só coloquei na peça o que o meu cliente falou. Tá, onde que ele falou? Às vezes ele vira contra você, sei lá. Então eu gosto de ter isso, tá ok, pode seguir, tá tudo certo, né? Acho que até, primeiro, para ver se tá tudo correto, e segundo, para minha segurança mesmo, para depois lá na frente não dizer que eu não falei, que ele não falou, né? Tem muita gente que não gosta, mas isso eu acho uma prática boa, mas não deixa também dar tanto pitaco, né? Porque doutor Google todo mundo é, a gente sabe disso. É verdade. Mas a realidade é bem outra, né? Ô Dani, o Ismael está falando aqui que, infelizmente, na advocacia hoje, os clientes estão agressivos. Não querem rescindir o contrato, não querem pagar as multas previstas e justas e ameaçam ir na OB. Que vá. Ele colocou que vá. Que vá. Você tá certíssimo. Que vá. Você sabe que há muito... Eu acho que o primeiro grande inventário que eu peguei, eu tinha ainda um sócio na época, a gente fez uma negociação, a mulher estava herdando do tio um grande patrimônio. Só que ela não tinha um centavo. Era uma pessoa... Eu acho que ela podia ser interditada, inclusive, como pródiga, porque ela gastava demais. E aí ela... chegou pra gente e falou, não tenho nada. E aí meus sócios falaram, é uma boa oportunidade, né, pra gente. Vamos investir. A gente paga as custas, a gente paga tudo. E não é o certo, tá, gente? Mas foi assim que foi feito na época. E aí, quando chegou na hora de pagar, que resolvemos tudo, que ela tinha que pagar, ela viu que, nossa, aí o que a gente cobrou? 10%. Ao invés da tabela que é 6%, a gente cobrou 10%. Ela foi na OAB. Ela se viu lá no direito de ir na OAB, denunciar a gente, né? E aí nós fomos chamados só para tomar conhecimento e eles arquivaram, porque eles falaram para ela, falaram assim, olha, essa sua reclamação não procede, é o mínimo, e eles estão cobrando o mínimo, então não tem o que falar. Ele não está cobrando nenhum valor exorbitante, inclusive por todo o contexto,
né, da negociação que vocês fizeram. Então, é o que você falou mesmo, que vá, deixa aí. Se você tem certeza de que está tudo certinho, eticamente, da forma correta e tal, que vá. Que vai dar com a cara lá na porta. E você sabe, Dani, eu estou numa fase, eu não sei se é a idade, a gente começa a escolher o cliente. Se a gente percebe que a pessoa é muito problemática, ansiosa, desconfiada, eu falo para a pessoa, tem tanto advogada, vai procurar. É que nem aluno, né? Ah, eu reclamo de tudo. Vai para outra escola, para outra faculdade. A gente quer paz, acho que nada compra a nossa paz. Eu tive um caso, Dani, que a moça, ela era muito descontrolada, ela mandou um e-mail, na verdade ela ligou no escritório querendo cancelar o processo, uma semana antes da audiência. Eu falei para ela, formaliza. Ela formalizou por e-mail, essa foi minha sorte. Você vê que a experiência faz a diferença, né? Ela foi, no dia da audiência ela foi, não tinha ninguém lá, porque eu tinha feito uma petição falando pro juiz, tira da pauta a audiência porque a cliente desistiu. O juiz tirou, né? Claro, quer bater meta no CNJ, né? Quer ver o lado dele. Ela foi na audiência, eu não fui. Ninguém foi, o juiz falou, não, o seu processo foi cancelado, você pediu a desistência. E por sorte dela, ou por azar, foi muito rápido. Depois de 72 horas já tinha a resposta, já tinha aí a desistência do pedido. E aí ela foi no OB. Ela foi no OB, fez uma representação, foi muito chato pra mim, porque eu fazia parte de uma turma da OB. Aí o colega falou, chegou uma reclamação. Eu falei, é verdade mesmo, né? Era verdade mesmo. Aí eu fui lá e falei, não acredito, né? Que absurdo. Aí tem aquela sensação de revolta, a gente se preocupa muito com o nome, mas aí a reclamação foi improcedente, não tinha sentido, eu juntei o e-mail, e aí eu processei ela por danos morais, e a justiça condenou ela a pagar R$5.000 de dano moral, ela não pagou, aí ela estava trabalhando CLT, eu consegui fazer com que descontasse na folha 30% até quitar os valores. Ela se deu muito mal. Legal. Eu falei, vou dar andamento, porque uma pessoa que faz isso com o advogado, imagine com o pai, com a mãe, com o irmão, com o porteiro, né? É uma pessoa maluca, né? E deu certo. E geralmente é esse mesmo que vem no escritório, né, pentelhar e acha que já sabe tudo, como o colega falou, e quer processar um, quer processar outro, e depois lá na frente não te paga. É isso mesmo. Tem cliente que acha que vai na OB porque não quer pagar a multa. Poxa, contratou advogado, se você tem o direito de rescindir o contrato, mas tem multa para pagar. O advogado já fez a peça, já distribuiu, já trabalhou e trabalhou muito no caso, né, Dani? Acho que falta um pouquinho de bom senso dos dois lados, né? Para as coisas darem certo. Nós tivemos também um caso também que a pessoa, vou reclamar no Reclame Aqui porque eu perdi a ação. Só que a pessoa não quis recorrer. Como você não dá para ganhar, não dá para prometer causa-ganha. Existe causa-ganha? Não existe, né? Não tem como. Não existe. Não é de resultado, é de meio, é isso que tem que estar claro para o cliente, tem que estar claro no seu contrato. É o que o Dr. Júlio falou, né? Peguem aí como uma dica importante, pega sempre por escrito, que desistiu, que não quer apelar, que não... Gente, porque tem de tudo. Vai aparecer essas pessoas aí um pouco, né? Que gostam de perturbar e tirar nossa paz. A Eliane fala aqui, olá, bom dia. Eu acho justo um advogado cobrar consulta. Tem muita coisa que só tem profissional para esclarecer. O Celso Bom... Olha aqui, o Alceu, doutor Alceu. Grandes professores, fiz os cursos gratuitos do Portal ESO, são excelentes. Sempre cobrando as horas técnicas, pois geralmente o cliente vem tirar uma dúvida, mais orçamento, e procura outro. É verdade, é lá. Aí você dá aquela super consulta e tal. Não almoça, não janta, pega o filho na escola atrasado, né, Dani? Isso, ai gente, ó, eu fiz isso no início, né? Mas eu vou te dizer, porque eu fui orientada, sabe? Aí depois eu parei, não é justo não, tem que cobrar, gente. A Jéssica, ela fala que é advogada há 2 anos. Como cobrar honorários, professora Dani? Eu tenho muita dificuldade. Em 20 casos, em mais de 20 casos que eu atuei, eu acho que eu não acertei um. Não acertou um? Nossa. Eita. Então, é o que eu tava falando. O certo, se a gente for ver como um negócio, né? Se a gente for aplicar uma gestão financeira efetiva, você precisa pegar, por exemplo, quanto que você gasta de luz, quanto você gasta de internet, se você tem funcionários, né? Se você tem um estagiário, um advogado, um atendente, alguém, quanto que você gasta. E aí você tem que fazer o cálculo, né, do valor proporcional da hora, né? Com todos esses gastos. Então, vamos supor, os gastos de 1 hora, né, pegando todos esses gastos, dividindo por 24 horas no dia, como quer que seja, eu tenho R$100, né?
eu vou levar para esse caso, para fazer esse caso 6 horas. Então você multiplica os R$ 100 por 6 horas. Aplica ainda, e você tem imposto. Imposto você pode variar, né? Então não esquece do imposto. Aplica ainda uma margem de segurança aí, então coloca uns 20, 30, 40%. Então o certo, né? Falando assim muito superficialmente, seria fazer um cálculo assim certinho. Às vezes isso não é possível. Então, se o seu escritório já está organizado, estruturado dessa forma, ótimo. É por isso que grandes escritórios, o cliente liga, aperta o botãozinho lá, já está contando quantas horas que o cliente está ali no telefone, quantos minutos. Chega lá a faturinha para ele lá no final do mês, quantos minutos ele ficou com o advogado no telefone, por exemplo. Grandes escritórios são assim, né? Porque ele já fez todo esse cálculo do negócio dele, de quanto custa o negócio dele e quanto ele vai cobrar. Agora, a gente, quando está começando, não tem isso, não consegue fazer, não sabe fazer, ou pede ajuda. Uma dica bacana, viu, gente? Procurem o Sebrae da sua localidade. Existem lá sempre profissionais que podem te ajudar nisso, que ajudam profissionais autônomos como nós, né? Pode, às vezes, fazer um curso aí de estruturação da sua advocacia também bacana, né? Enfim, mas vai lá no mínimo, gente. Vai lá no mínimo, né? Para que você não cobre nem tão pouco e também não precisa cobrar aquilo que eu falei, o valor exorbitante só porque você vê que a pessoa pode mais, né? E aí, às vezes, você perde o cliente. Então, a tabela nos dá um bom direcionamento, viu? A Josália, ela tá falando aqui, professora Dani, me ajuda. Até hoje eu sempre tive o costume de cobrar por êxito, mas eu percebo que as minhas contas só aumentam e minhas dívidas também. Outro desabafo. Por êxito é perigoso, né, professora Dani? Né, Dani? É perigoso, gente. Tentem fazer aí. É melhor você fidelizar o cliente, às vezes, cobrando o valor justo dos seus honorários e parcelando, que foi como a gente falou, até porque você também vai estruturando mensalmente. Varia muito, né, a nossa profissão. Um mês entra bem, outro mês às vezes não entra, né? Então você consegue estruturar isso. Olha, tá acabando o parcelamento do cliente X, eu preciso prospectar cliente, eu preciso conquistar, né? Não é captar, eu preciso conquistar cliente, eu preciso aparecer, eu preciso fazer alguma coisa, enfim. Mas não cobra só êxito, gente. Ninguém faz isso mais hoje em dia, nem o advogado trabalhista hoje em dia mais faz mais isso, né? Então, muito cuidado aí com êxito. Para de cobrar êxito. E é verdade, Pensa, olha a tabela, analisa seus a Dani tá falando a custos e verdade. fala, a partir de agora... Ô Dani, o professor Custódio tava falando que ele não cobra mais por êxito na trabalhista. Ele falou que cobra lá um salário mínimo, mais 20 ou 30% do êxito. Porque senão ele não consegue pagar as contas. Ele prefere não fazer, ele falou. Isso, eu acho que é assim hoje que os advogados trabalhistas estão fazendo, não tem mais essa. O previdenciarista, a mesma coisa. Então, você precisa ver aí com a especialidade, né, o ramo aí que você faz, conversa com colegas, vejam como ele faz também, pega dicas e estrutura melhor. Para de cobrar só de êxito, gente, não é assim. A gente está trabalhando, a gente precisa ganhar a partir de agora, né? Afinal de contas, a advocacia, ela é uma obrigação, uma atividade de meio e não de resultado. Não é você que tem que ficar com o risco do cliente. Não é você, é o cliente que tem o risco, não você. O Osmar pergunta o que a professora acha da cláusula cota litis, a cláusula de participação, cobrar a participação de até 50% dos honorários. A tabela da UB fala que é legal essa cota litis. É aquela cláusula cota litis que, não te cobro nada, eu pago a perícia, mas se ganhar ação, 50% é meu. Tá. Ô Dani, eu acho perigoso também, não é? É parecido com o que eu falei lá que eu fiz do inventário. Eu aumentei o percentual, né, do mínimo da OAB, porque eu cobri alguns custos, né? Eu não vejo nenhum problema, né? Porque se você está bem confiante, vale a pena, às vezes, você arriscar. Mas lembrando que 99% das ações, elas são ela tem um risco, né? Você pode ganhar como não. Enfim, eu acho bacana. A Josélia pergunta qual que é o momento de pedir a renúncia. O momento, tem uma cliente que não estou mais aguentando. Ela liga toda hora no escritório
e agora começou a ir na porta da minha casa, no sábado e no domingo, perguntar sobre o processo. Aí é dose, sábado e domingo não dá, hein? Aí é descontrolado, hein? Deus do céu. Não dá, não dá. Cliente aí que querem sugar nossa energia, não. Não tem um momento específico, qualquer momento. Faz agora, faz aí. Terminou aqui a live, você já vai bater a sua notificação extrajudicial de renúncia de poderes. O senhor gosta da Dani, ela fala logo, né, Dani? É isso mesmo. Tem que lembrar, vai com Deus, né? Boa sorte pro próximo advogado. Você só tem que lembrar que você tem que ficar pelo período de 10 dias, né, responsáveis ainda pelo processo. Ela tem 10 dias para nomear um novo patrono lá, mas é problema dela. Só que faz bonitinho, gente. Notifica, faz ela assinar, ou manda por AR, ou manda por cartório, ou se vai mandar por e-mail com a confirmação, ou se é pelo WhatsApp. Então, você precisa ter a confirmação, porque aí você vai juntar lá no processo dizendo, excelência, renunciei aos poderes, a partir de hoje não sou mais responsável, né? Lembrando que tem mais 10 dias. O Ismael está perguntando aqui, professora Dani, acompanho suas lives no Instagram, gosto muito. Me ajuda, quanto eu cobro para fazer um divórcio, uma ação de alimentos? Não existe, a tabela da OAB não tem lógica. Ele desabafa que a tabela da OAB não tem lógica. Cuidado, o valor mínimo você não pode cobrar, né? O valor mínimo tem que respeitar. Então, eu acho que é muito, eu tô aqui olhando quanto que tá agora, que eu nem reparei. Deixa eu ver se eu acho rápido, fácil aqui, ó, divórcio. Consensual, 6.503. Litigioso, 10.117. Olha, eu não cobro menos que 10 mil, mesmo que seja consensual, né? Mesmo que seja consensual. E cuidado, né? Infelizmente, a gente falando aí do divórcio consensual, infelizmente no cartório, os cartórios que não têm ética nenhuma, eles indicam o advogado. Isso é totalmente antiético, isso é totalmente errado. Não façam parte disso, gente. Para ganhar lá R$200 para assinar. É muito sério, não é só assinar, não é só uma assinatura, não é porque o escrevente fez lá a minuta do divórcio e tal, que você não tem responsabilidade. Você tem que revisar, você tem que ver se está tudo certo, você responde por aquilo, né? Pelo menos 5 anos, que é o prazo aí da prescrição, se não for mais, entendeu? Então não vão nessa de só assinar, não incentivem, não participem disso. Tá? Então, mesmo que seja lá em cartório, às vezes a gente cobra um pouco menos, o cliente mais humilde, tá? Ok. Você, como eu disse, você também vai sentir. Mas não cobra menos de 10. E veja aí que no litigioso já tá 10. Quando é litigioso, eu subo. Eu já aviso o cliente, ó, nós estamos fazendo consensual. Se virar litigioso, nós vamos conversar, porque o valor dos honorários vai aumentar. Mas é muito, e aquilo que você falou, tá no momento frágil, parcela, não tem problema, eu parcelo, mas não deixo de cobrar o que é o mínimo do correto aí, né? A Gabriela está perguntando, professora Dani, assumi o meu primeiro inventário, quanto cobrar nesse inventário judicial, litigioso? O inventário é outro problema, porque às vezes os 6% que é da tabela, aqui o inventário, o rolamento lá, 6%, né, que é o que a maioria dos advogados praticam, mas um mínimo de 3.603. Então, veja lá daquele mínimo aí, meu colega que fez o pedido do alvará, foi lá e tinha R$150. Cuidado, porque mesmo você coloca lá, nossa, vou cobrar 6%. Aí, de R$150, né? Então, tem que tomar cuidado, verificar direitinho qual é o patrimônio. Então, às vezes, o patrimônio é muito vultoso, você chega ali num valor mais razoável para o cliente, que seja bom para você, né, que você trabalhe e pague muito bem os seus custos, mas o mínimo é esse, tá? O certo é 6% da tabela. E aí, de novo, você vai sentir ali do cliente. A Gabriela tá falando que é advogada de São Caetano do Sul, tem bastante gente de São Caetano, que legal, hein? Ela tá falando que assistiu às aulas da professora Dani. Em São Caetano, gente. Vai encontrar a professora Dani no shopping aí. Aos colegas. Desculpa te cortar, viu? Imagina. A Gabriela tá falando aqui, Dani, que ela adorou suas aulas na pós do ESO, que ela gosta bastante, que ela quer mais, para a professora aparecer mais na pós.
E ela está perguntando aqui. Fala pro Júlio me dar mais aula. A professora Dani já dá até plantão de Duna, divide aqui, ó. Já, Ela está perguntando, Dani, se deve cobrar recursos por fora e as audiências por fora. Ela alega aqui que teve um caso que teve 5 audiências e ela gastou gasolina a tempo antes da pandemia. Nossa, mas 5 audiências? Pode ter. Ela não explicou, acho que foi remarcada essas audiências. Conciliação e mediação, depois instrução e julgamento, você deve ter tido o azar de ter tido, talvez remarcada. É complicado, né? Tem audiência de saneamento, tem a justificativa. Assim. Tá louco. Gasta gasolina, gasta, hein? De novo, eu não sei quem que... eu tive um cliente recentemente que eu fechei o divórcio dele e ele falou, eu tenho ação de alimentos, sei lá o que, com outro advogado, eu quero trazer para você, aí coincidiu de que veio a sentença e para recorrer a advogada queria cobrar. E eu falei assim, não tá errado, depende do que tá lá no contrato, né? Eu não costumo fazer dessa forma, eu cobro e coloco lá até decisão final do processo, né? Então, se quer recorrer, se tem que recorrer, se cabe, né? Eu recorro. Mas eu confesso para você que não acho errado e acho bacana quem coloca essas etapas. Porque, de fato, às vezes o processo se estende muito e quando a gente vai ver, por mais que você tenha cobrado lá os 10 mil, vamos supor, no início, quando você vai ver, você já demorou muito e você está pagando para trabalhar. Então, não está errado. Pela sua experiência, de novo, vai adaptando o seu contrato. Então, você teve a experiência de 5 audiências, poxa, eu vou agora aqui acrescentar uma cláusula, vai lá no seu contrato, vou acrescentar uma cláusula, se tiver mais de 2 audiências, o cliente vai pagar a diligência de tanto, não sei, né? Se você teve um processo que no fim você chegou até o STF, sei lá, e isso demorou demais, arrastou demais, você coloca agora por instância. Aí vai da sua experiência, do que você vai sentindo aí dos seus clientes e você vai adaptando. Teve prejuízo, gente, é para aprender. Não significa que a gente nunca teve um prejuízo na vida e que nunca vai ter. Mas aprende para não ter mais, não fica persistindo no erro. Que minha colega falou, só faço a de êxito, tô ficando aqui no vermelho. Parou, gente, não faça mais. O Leonel tá perguntando aqui se a OAB permite dar desconto por pontualidade. O cliente, você pagar no dia 10, eu te dou um desconto de 10%. Não permite. Eu acho que isso é uma prática comercial, né? A gente já falou até aí do parcelamento, que eu não tenho certeza se a OAB aprova muito. Mas se a gente também não fizer, a gente não consegue sobreviver, não consegue, né? Agora, desconto de pontualidade é uma coisa muito comercial. Eu não sei, precisaria pesquisar melhor, tá, Leonel? Não sei, mas acredito que a OAB não aprovaria um negócio desse. A Maria está perguntando aqui, professora Dani, como atuar no direito do consumidor cobrando honorários? O cliente só quer pagar por êxito. É comum cobrar um salário mínimo ou mais para ingressar para a ação? A professora Dani que é fera no consumidor aí, hein? É muito do que eu te falei aí do cliente da semana passada que veio, que negativaram o meu nome e tal. Tem todo um histórico, a gente até eu tô vendo que tem uma grande possibilidade de êxito, sim, e tal, mas e daí? O valor é pequeno. Aí era um valor bem pequeno, assim. Falei, não vale a pena, eu vou te cobrar no mínimo, falei, eu cobraria 4 mil pelo menos para entrar com a ação, mais o percentual. Não, que eu te cobre 2 mil, ainda assim não vai ser legal para você. E aí você fala, sinto muito, vai pro juizado se você quiser. Não é? Mas não faça, gente. Vocês vão ter um trabalhão. Às vezes calha de ser lá aquele cliente chato ainda vai ficar no teu pé, você não ganhar nada, né? Então, quer trabalhar no consumidor? Também. Coloca aí as suas metas, a sua forma de trabalho. Sou especialista no consumidor, banca aquilo e cobra, pelo menos, como você colocou, que seja um salário mínimo, né? O pessoal está elogiando muito aqui, Dani. Que legal, a professora Dani arrebentando, né? Sempre. Tá? Várias pessoas elogiando. E tem uma pessoa falando aqui, professora Dani, o cliente é obrigado a ter a cópia do contrato e da procuração ou só do contrato? De honorários. O Marcos.
Não, ele pode ter, não tem uma obrigatoriedade, né? Pensa que a procuração ela é o instrumento do mandato, né? Então, a gente dá, o cliente dá poderes para a gente e ele formaliza pela procuração. O contrato que a gente faz é um contrato de prestação de serviços e a gente não e a gente precisa do contrato de mandato que é a procuração. Então, você pode dar uma via para ele, né? Depende também de como está redigido lá o seu contrato. De repente está lá, ó, esse instrumento tem um anexo, enfim, depende de como que você redige ali o teu contrato. E nada impede de você dar, não é por isso que a gente vai causar um problema com o cliente. Ele tem o direito de ter uma cópia, assim, da procuração e do contrato, né? É direito dele. A Simone está falando aqui, professora Dani, eu não consigo sobreviver da advocacia, eu tenho 2 empregos. Gostaria muito de migrar para que pudesse ser apenas advogada e ter mais paz e curtir minha família. Como que eu posso fazer isso? Quais são as dicas que a professora pode me passar para que eu realize esse sonho? Legal, né? Legal, legal. Eu não sei como que são aí os seus empregos, mas é o que eu falei no início, né? Eu, por exemplo, optei permanecer bastante, ainda mais depois que eu assumi a coordenação do curso de Direito na faculdade, eu permaneço muito na faculdade, né? Porque é uma coisa que eu amo. Eu estava falando ontem pro meu chefe. Eu achava que eu ia ficar pouco tempo na coordenação de curso, porque é mais burocrático, né? Qualquer probleminha com a faculdade é de frente com o coordenador. Eu brinco com os alunos, ontem mesmo eu falei na sala, de professora amada, que graças a Deus eu sempre fui. Eu passei por um período aí de ser a coordenadora odiada, né? Porque qualquer problema, nem que seja na secretaria, o coordenador aparece, né? Enfim, mas e isso me tira um pouco do tempo que talvez se eu dedicasse à advocacia eu ganhasse muito mais. Mas o meu prazer também está nessa outra área. Então, depende do que você está trabalhando. Se você está totalmente infeliz, você falou, tenho 2 empregos. Analisa, faz as suas contas, vê se de fato precisa dos 2 empregos, se você vai ter que manter, você vai ter que dormir menos agora, então, para você se dedicar de alguma outra forma. E repito, como que você começa? Redes sociais. Começa fazendo postagem, cria conteúdo, começa mostrando para todo mundo que você é advogada, né? Porque aí aos pouquinhos você vai, aí daqui uns meses, de repente você volta aqui pra gente, fala assim, manda aí mensagem pra mim, professor Júlio, e fala, gente, me livrei de um emprego. Aí você pode se dedicar mais à advocacia. Então, aos pouquinhos, planeja, né? A gente tem que a gente tem que ter metas, planejar as metas, mas tirar do papel, fazer acontecer, né? Professora Dani, estamos chegando ao final aqui. E aí eu vou. A pergunta que eu sempre faço, né? Qual que é o hobby da professora? Para distrair, para conseguir o hobby. Para distrair, para conseguir manter essa energia boa. Eu lia muito mais, hoje em dia não leio tanto, é uma coisa que eu gosto, mas faz, sabe assim, parei de. Hoje em dia mesmo, meu hobby atual, eu acho que é de muita gente, são séries, né? Adoro ficar na frente da TV vendo uma série. Hoje em dia o hobby é esse, Júlio. Da Netflix, né? Agora Amazon, né? Tem um monte de streaming, né? Hoje em dia com esses streams aí, né, a gente fica aí vendo as coisas, fica fissurado aí nos filmes e séries. Hoje em dia é isso. Professora Dani, eu sempre falo isso também nesses bate-papos. Eu tenho uma sala, tem 22 alunos, e a gente estava conversando sobre isso. De 22 alunos, pelo menos 18 alunos estão tomando antidepressivo. Nós estamos vivendo uma sociedade muito doente, né? Espiritualmente, mentalmente. Por quê? Porque acho que a rede social, o outro só posta o sucesso, a felicidade. Muita gente não consegue absorver isso ou acredita nisso e fica doente. Poxa, de 22 alunos, 18 tomando antidepressivo, todo mundo se abriu, nossa, né? E os outros 4 falando, eu preciso de ajuda também, professor. Qual que é a dica que você dá, Dani, para ser feliz, para viver na época de hoje, nesse mundo maluco que a gente vive de redes sociais? Eu falo muito disso, eu dou mentoria também para OAB, né? Principalmente segunda fase em civil. E a primeira aula, assim, de mentoria é justamente falando dessa questão da ansiedade, porque as pessoas se enfiam dos remédios, porque acham que não vai conseguir, e não é diferente na vida prática, a gente advogando. Eu falei, né, que é a profissão mais estressante, e é mesmo, a gente tem pesquisas aí, vocês podem procurar e facilmente está lá no primeiro lugar no ranking.
E o professor Júlio está dando aí um dado concreto de que né? As pessoas tomam o antidepressivo, seja porque a nossa profissão em si é estressante, a gente lida com o problema das pessoas o dia todo, seja por conta da concorrência, essa agressividade toda que a gente está falando, eu preciso sobreviver, eu preciso pagar minhas contas, eu estou no prejuízo, enfim. Gente, eu falo sempre então para os alunos, né? Uma das coisas que eu gosto muito, você falou do hobby, mas uma outra coisa que eu gosto muito, e é muito difícil, mas eu tento sempre praticar, meditação, é uma coisa que eu gosto, né? Tenta meditar, para. Na hora do estresse, do nervoso, não vai lá se entregar a qualquer coisa, mais um remedinho, não tô conseguindo dormir, remedinho para dormir, né? Cuidado, gente, cuidado, porque é droga, vocês sabem disso, é droga, e pra gente ficar dependente disso, ficar dopado aí pro resto da vida, e aí daqui a pouco também já não faz mais efeito, e troca, e aumenta, e tudo fica... Então, a gente tem muita coisa para trabalhar a nossa mente. Procura o que você mais gosta, né? É interessante essa sua pergunta final, né, Júlio? Qual que é o seu hobby? Será que todas as pessoas aqui que estão assistindo têm um hobby? Tem alguma coisa para sair, para desafogar, né? Olha que interessante isso. Hoje de manhã, e eu não sabia da pergunta final do professor Júlio, e hoje de manhã eu abro sempre aquele livrinho Minutos de Sabedorias. Conhece, Júlio? Conheço. Eu tenho um aqui na mesa, né? Eu gosto muito. Tem, então. Né? Eu abro e eu tirei a foto e postei. Leiam lá depois a mensagem. Tá falando do equilíbrio. Você tem que trabalhar muito, você trabalhe muito, mas tira um tempo para sua higiene mental, para pensar em você, né? Para respirar, que seja de manhã, que seja no final do dia, né? Que seja no meio do dia, em algum momento, gente. Ou tá muito estressante agora, para tudo, nem que seja 1 minuto respirando, prestando atenção na sua respiração. E quem toma esses remédios e tudo mais, tenta ir se livrando. Já, não vivo sem, né? É a depressão, que é o mal do século, a ansiedade. Gente, tem como sair dessa. Procurem alternativas, né? Eu acho que isso é importante. Ô Dani, tem muita gente aqui falando como lidar com a má vontade do judiciário, que o judiciário está muito ruim, nós vivemos uma jurisdição defensiva, o Pedro fala, os juízes estão julgando de qualquer jeito, juiz não aparece no fórum, tem juiz, o Rodolfo falou uma coisa que é verdade aqui, o Rodolfo falou assim, que usa muito copia e cola, sentenças mal feitas, como lidar com isso, com a pressão do cliente e com o pouco caso do Poder Judiciário? Acho que resumindo, foram umas 5, 6 perguntas aqui, eu consigo acho que resumir. Olha, é difícil, isso é uma das coisas que nos estressam muito, que nos desiludem, né? Uma das coisas ruins da advocacia, porque não depende só da gente. E a gente, às vezes, vê coisas erradas, coisas mal feitas, coisas, né, de má vontade. Eu lido assim, eu fico nervosa, lógico, na hora, explodo, falo o que tem que falar, enfim, volto sempre como vou resolver, vamos ver se tem uma saída jurídica para isso, e sinceridade para o cliente, né? O cliente tem que saber, então, desde a primeira consulta, durante o processo todo, que não tem como garantir o êxito da causa. Se tem algo errado, não se sinta mal de explicar para o cliente, olha, aqui era para ganhar, mas a gente perdeu, o juiz entendeu dessa forma, né? Tinha tudo para ganhar, mas tem outras teses. Então, não sei, é ser transparente com o cliente. Outro dia, um ex-aluno meu, fantástico, ele perdeu uma causa que tinha tudo para ganhar. Ele não prometeu nada para o cliente, mas tinha tudo para ganhar, né? E aí ele falou assim, vê só esse videozinho, né? Ó, vou falar bem rápido. Era uma academia, a pessoa fazendo o famoso crossfit da época, né? Agora tudo é crossfit. É uma modalidade na academia muito perigosa, porque é tudo peso, é muita... E a pessoa caiu da barra, quebrou o braço, processou a academia, ele estava como advogado da academia. E você via o tempo todo o professor do lado, ele dando instruções. Ela caiu, ela se desequilibrou, ela quer fazer um negócio que é difícil, que tem risco, né? E pega aqueles pneus e não sei o quê. Se machuca, gente, se machuca. Tem esse risco. Agora, a academia foi desidiosa? Não foi. O professor estava ali do lado? Estava. Ele deu instrução? Deu. Os demais conseguiram fazer, ela não conseguiu. Então tinha muito. E perdeu, acredita, Ju? Nossa. Perdeu. O juiz deu 30 mil reais de indenização. Meu Deus do céu. E ele estava desolado. Ele falou, meu Deus, eles vão me matar. O dono da academia vai me matar.
Mas aí, antes dele me contar o contexto, ele só me mandou o vídeo. Ele falou, vê esse vídeo. O que você acha? Aí eu falei, não tem nada demais. Ele falou assim, se ela entrasse com uma ação, você acha que ela ganhasse? Aí eu falei o que eu achava. Aí o que ele falou depois? Ele falou assim, vou pegar esses seus áudios, eu vou na reunião, eu posso mostrar? Eu posso dizer que você tem quase 20 anos de advocacia, que para você era para ganhar, né? Ele falou, porque eu tô inseguro. Eu falei, mas vai lá, fala a verdade. Porque ele pode mostrar, mas fala a verdade. Então, às vezes, a gente tem que lidar com isso, gente. Coisa que a gente acha que é absurdo da decisão, a gente tem que explicar para o cliente que não deu certo, né? Inclusive, mas sinceridade, inclusive, vasculhando aqui as perguntas, a gente sempre achar alguma coisa interessante. A Lívia falou que é advogada em Santo André. Ela falou que é muito comum o cliente se virar contra o advogado ou advogada, que é muito triste isso. Quando ganha a ação, o melhor advogado do mundo. Quando perde, se vira contra o advogado, quer fazer reclamação na OB, quer fazer reclamação no Reclame Aqui, que está faltando um pouquinho de ser humano. Ela fala aqui. É, bom senso, né? Bom senso. De bom senso. Esse que é o problema, né? Fazendo um paralelo aí com o que eu falei agora, que eu virei por uma época, graças a Deus, aos poucos a gente vai conquistando e mostrando o nosso trabalho, né? Mas uma época eu era coordenadora ruim, porque problemas da faculdade o aluno quer chegar e dizer assim, eu quero isso, mas você não pode, por exemplo, você reprovou, eu não tenho o que fazer, você reprovou, a Daniela não presta. O ser humano é muito assim, né, Dani? O médico, né? Morreu, o médico não presta. Né? O médico, isso. A médica. O médico não salvou a vida do fulano, ele não presta. E às vezes não é isso. Lógico que também, né, pensando no médico, às vezes tem um erro médico, mas como a nossa profissão também é de risco. Então não tem como, a pessoa leva muito pessoal, né? E aí isso, eu não lembro o nome da colega, mas isso não tem como a gente ensinar para as pessoas esse bom senso. É só a gente, é o que eu falei de novo, ratificar desde o início que tem o risco, que pode não ganhar, né? Uma vez uma cliente falou assim para mim, nunca vou esquecer, foi uma das que eu renunciei. Ela chegou já com o processo pronto, já era formada já, né? Vai ganhar e vai isso. E eu falava, não, tem um risco. Você é muito negativa. Ela falava para mim, você é muito negativa. E ali eu já falei, gente, vai dar ruim esse negócio. Não bateu o santo. Eu não sou negativa, eu sou realista. Eu sou realista. Pode dar errado, né? E não é ser negativo, não, mas ratifica. Reforça para o cliente que pode perder, vai mostrando passo a passo para ele, fala o que você fez, mostra o que você fez, porque aí fica muito claro, mesmo que ele vá lá na OAB reclamar de você, fica muito claro, olha aqui, eu falei que tinha o risco, eu não foi falta de atenção minha, não foi falta de cuidado meu, não fui desidiosa, né, no processo, enfim, então, seja transparente. E a gente fala, o ser humano tá assim, mas que sempre foi desse jeito, desconfiado, né? O ser humano é complicado, o ser humano. Por isso a gente gosta dos cachorros. Quanto mais a gente conhece o ser humano, mais os cachorros a gente gosta, né? É verdade. Dani, obrigado, viu, por essa aula, esse bate-papo maravilhoso. Quem quiser, gente, passa o Instagram Dani, pro pessoal. É @DRA, né, de doutora Daniele Reis. Tá? E também o YouTube, professora Daniele Reis. Sigam lá, participem, dê dicas, né? Professora, faz uma live de não sei o que, eu faço. Fala de alguma coisa, enfim. Vejam aí o que vocês precisarem também, que a gente vai se ajudando, né? Pro Júlio, a gente sempre faz aí alguns cursinhos, tem vários cursos gratuitos, inclusive, que o Júlio também, para ajudar vocês. Tem muitos que eu participo. O último foi de prescrição, inclusive, né, Júlio? Que eu fiz aí para vocês. Né? Muitos alunos meus assistiram, gostaram, né? Então participem aí, sigam a gente, vão dando dicas que a gente vai ajudando vocês também em tudo que é possível. Tá? Dani, obrigado, um abração para você, conta comigo sempre, e todo mundo adorou, vários elogios aqui, muita gente falando que conhece a professora Dani daqui e dali, tem um aqui, deixa eu ver aqui, quer ver? Acho que é o Vitor, falou que viu a professora Dani andando no mercado com a família. É mesmo? Jesus! Não me chamou. Às vezes a gente tá, né, Júlio, no mercado e vem o pro, eu falo, meu Deus, né? Ai, que legal. Dani, obrigado, viu? Legal, valeu, gente. Legal. Obrigada, Júlio, pela oportunidade. Obrigada a todos aí que participaram, que tornaram, inclusive, o bate-papo mais gostoso aí, que a gente pôde trocar muita ideia.
né? Me chame sempre, Júlio, fico à disposição, tá Você bom? Muito também, Dani. obrigada Qualquer projeto que mesmo. você E precisa, eu tô parabéns aqui por todo o sempre. seu trabalho. Obrigado, Eu Dani. sou sua Obrigado. fã, Eu tá? também Como sou seu muitos fã. alunos meus, aliás, quando eu postei ontem, tiveram uns alunos já formados, já advogados. Ah, o professor Júlio é fera. Eu falei, vem pra lá. Que Né? legal. Então, parabéns, eu te admiro de verdade, Júlio, Obrigado, Dani. de Obrigado mesmo, coração, viu? Conta tá? comigo sempre. Obrigado. Tchau, gente. Agradeço a todos aqui, Tchau, viu? Que gente, legal. Foi muito, muito obrigada. bacana, muito produtivo. Até eu aprendi muito com a professora Dani aqui. Aprendi muito. Vou mudar meu contrato. Vou contrato.